Olá pessoal, hoje nós vamos aprender como criar um banco de perguntas ou um banco de questões aqui no Moodle. Qual o primeiro passo? Vamos acessar o nosso curso, a nossa disciplina aqui dentro do Moodle. Eu tenho uma disciplina teste, então eu vou acessá-la. Depois vamos clicar aqui em cima do lado direito, neste ícone. Vamos até mais. E aí vamos descer um pouquinho aqui. Banco de questões. Primeiramente vamos clicar aqui em categorias. Vamos criar uma categoria aqui, por exemplo. Criar duas categorias. Eu vou criar uma categoria matemática e uma categoria história. Matemática. Aqui a gente pode colocar uma descrição, mas é opcional. Tá? Eu vou colocar assim, ó, curso 001, que é o nome do nosso curso, tracinho matemática, para a gente identificar melhor. E vou adicionar categoria. Pronto, já criamos uma categoria, já está aparecendo aqui, tá? Vamos adicionar outra categoria. Curso 001, História. Esse nome é opcional, tá? Você coloca o nome que você preferir. E vamos dar um adicionar categoria. Agora o que nós vamos fazer? Vamos entrar nessas categorias e vamos inserir perguntas aqui dentro. Vou entrar aqui em matemática, vou colocar uma pergunta, aliás, vou colocar duas perguntas em matemática e uma pergunta em história. Criar uma nova questão. Vou criar aqui múltipla escolha e vou em adicionar. Agora vamos colocar a pergunta, as respostas. Nome da questão, posso colocar 1 aqui. Texto da questão, esse aqui é o enunciado. Vou colocar aqui, quanto é 1 mais 1? Uma pergunta bem complexa. E aí, nós vamos vir até aqui as possíveis respostas e vamos colocar aqui as alternativas, tá? Aqui vocês podem configurar, pode ficar nesses formatos aqui, ó. Vou colocar ABC tudo maiúsculo, A, B, C, D, depende da quantidade de possibilidades aqui. Escolha 1. Vou colocar a resposta correta logo de cara. E aqui nós vamos colocar 100%. Isso significa que só existe uma resposta correta, tá? Então 100% somente se o aluno escolher a número 2. E agora vamos colocar qualquer outra resposta aqui. Escolher a 3, vou colocar qualquer número. Escolher a 4. Vou colocar somente 5 escolhas, tá? E aí nós vamos descer aqui, não vamos mexer em mais nada. Vamos clicar em salvar mudanças. Pronto, nós já temos uma pergunta aqui no nosso banco. Ela está aparecendo aqui, como vocês podem ver, né? Vou colocar mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta de múltipla escolha. Vou colocar o nome da questão de 2, o enunciado. E aí, mesmo esquema, vou mudar aqui para maiúsculo. Aqui eu vou colocar logo a resposta correta, 100%. E agora coloco qualquer outra alternativa aqui, possível alternativa. Pronto. Vamos adicionar aqui, salvar mudanças. E já temos as duas perguntas para o banco de questões de matemática. Agora nós vamos criar uma pergunta para o banco de história aqui. Já estamos no banco. Vamos clicar aqui em criar uma nova questão. Vou colocar uma questão dissertativa aqui. Dar um adicionar. Nome da questão vou colocar 1. Texto da questão vou colocar um texto qualquer. Pronto. A gente pode deixar aqui em 10 linhas, que é um tamanho bom para responder. E aí não vamos mexer em mais nada aqui, só vamos dar um salvar mudanças. Pronto, já criamos o nosso banco. Os dois bancos, um de história e um de matemática, e agora vamos colocar esses bancos na nossa avaliação. Vou entrar aqui no meu curso, voltar no meu curso e vou criar uma avaliação aqui. Vou adicionar uma atividade ou recurso. Questionário. Adicionar. Vou colocar o nome de avaliação teste. O professor pode colocar uma descrição aqui, tá? Aí coloca uma descrição para o aluno da avaliação.
a duração, mas nós não vamos entrar nesses méritos aqui, tá? De configuração de datas, porque já existem outros vídeos sobre isso. Então vamos direto ao que interessa aqui, o objetivo desse nosso vídeo. Vamos dar um salvar e mostrar aqui. Pronto, agora vamos dar um editar questionário. Agora começamos a inserir aqui as perguntas do banco de questões. Nós vamos adicionar aquele banco, né, que só tem uma pergunta, que é o banco de história. Do banco de questões, aí aparecem os nossos bancos aqui, tá? Vamos selecionar essa pergunta e a gente dá um adicionar. Pronto, essa pergunta já foi adicionada ao nosso banco. E agora, como a gente faz para selecionar perguntas aleatórias de um banco que tem várias perguntas? Então a gente quer, por exemplo, selecionar uma pergunta de um banco que tem duas. Então o sistema vai decidir aleatoriamente qual pergunta será escolhida. Nós fazemos da seguinte maneira: adicionar uma questão aleatória. Aí nós vamos selecionar o nosso banco aqui, tá? A gente encontra o nosso banco, que está aqui, matemática, e nós vamos pegar somente uma questão desse banco, tá? Então, número de questões aleatórias, uma só. Nosso banco tem duas questões, né? Vamos selecionar só uma e vamos adicionar questões aleatórias. Pronto. Agora o sistema ele vai puxar aleatoriamente uma questão desse banco. Isso só pode acontecer para um banco que tenha 50, 100 questões, selecionar ali algumas questões, somente o número de questões que você queira. E aí a gente clica em gravar. Pronto. Já fizemos a utilização do banco aqui e ele vai puxar aleatoriamente uma pergunta desse banco que tem duas perguntas e do outro banco nós já colocamos, como tem uma pergunta só, ele vai selecionar sempre aquela, que é essa de história. E para finalizarmos aqui, um aviso muito importante. Nesse vídeo nós só vimos um recurso do Moodle, que é como utilizar um banco de perguntas, um banco de questões, puxar questões aleatoriamente de um banco de perguntas. Nós não fizemos nenhuma configuração de prova, como data de liberação, tempo de prova, correção de avaliação, número de tentativas. Não fizemos nenhuma dessas configurações. Então é importante que você veja outros vídeos, aprenda como fazer essas configurações, né? E faça isso, porque essa avaliação que nós elaboramos aqui está faltando várias coisas, várias configurações. Então é só um aviso para deixar claro, porque o nosso objetivo nessa aula foi somente explicar a funcionalidade do banco de perguntas. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau!